Glória. Estamos na exposição do livro de Efésios e hoje nós vamos estudar, nós vamos analisar o livro de Efésios no seu capítulo 5. Já tivemos aqui a exposição do capítulo 1, do 2, do 3, do 4. Nós recebemos essa palavra e hoje nós vamos degustar, né, essa palavra de Efésios também no seu capítulo 5. Todos já estão com suas Bíblias abertas? Então vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora ficou mais. Efésios 5. Todos acharam? Vamos. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabei isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém? Essa mensagem, no livro de Efésios 5, o apóstolo Paulo ele usa a figura familiar para anunciar a verdade de Deus para a igreja de Éfeso. Ele começa a usar a figura de filhos. E ele fala para a igreja, olha, sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E ele faz uma menção a Jesus Cristo. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele usa a linguagem do filho, que é a maneira que nós devemos andar diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor. Nós temos que andar em amor. Mas de que amor ele se refere? Que amor que ele fala? É um amor apenas sentimento? É um amor que é uma linguagem hoje tão banalizada como fala aí fora? Hoje qualquer coisa, você está dizendo assim, eu te amo, eu te amo. Não, está se falando de um amor sacrificial. O amor de Cristo que se deu por nós é um amor sacrificial. É um amor que se anula. É um amor que não vê a sua vontade, mas vê a vontade do outro. É um amor que morre pelo outro. Nós não temos esse poder de nos sacrificarmos no lugar de alguém. Mas é esse amor que nós devemos ter em servir ao Senhor. Ou seja, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não sacrificar as minhas vontades para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho um mínimo de sacrifício. Não no sentido literal, porque não é isso que Ele quer, não são sacrifícios que nós adoramos verdadeiramente a Deus. Mas eu digo de renúncias. Não podemos dizer que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus, se para servir a Deus nós não queremos renunciar nada. Muitas vezes, muitos até se afastaram da presença de Deus porque não quiseram renunciar à sua carne. É esse amor que devemos andar? Um amor que, não, mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer minha vontade, eu estou vivendo o meu momento. Esse não é o amor que Cristo quer que a igreja tenha. Esse não é o amor que Deus, através do apóstolo Paulo, Ele nos instrui a ter. Não é um amor que eu atendo a minha vontade em primeiro lugar. Mas é um amor que eu vou sacrificar a minha vontade. Eu vou querer fazer uma coisa, mas por amor que eu tenho a esta palavra, por amor que eu tenho ao Senhor, por amor que eu tenho a Jesus, vou fazer outra. E tudo isso impulsionado e direcionado pelo Senhor. Então Ele já nos ensina, olha, como filhos, amem ao Senhor. Sedes imitadores. Aleluia. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. E por que imitadores? Porque uma criança, ela começa a imitar os seus pais. O que ela vê, ela quer imitar. E o que é que nós temos visto do nosso Deus? É isso, você não precisa tentar fazer muita coisa não. O que é que a palavra de Deus tem nos ensinado? É isso que você tem que reproduzir. É isso que você tem que viver. É esse amor que vai te levar a viver isso. Você vê que uma criança, ela observa o que o seu pai faz, ela vai querer fazer a mesma coisa. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha que mora comigo. Eu lembro uma cena que quando ela ainda era pequena, eu passando perfume, eu gosto de usar muito perfume. Eu faço uma chuva. E por final, boto perfume na mão e passo no rosto. Ela pequenininha parou na porta do meu quarto, ela estava com um objeto, ela jogou no chão, fez aquele mesmo movimento, como se estivesse passando perfume. Ela estava apenas me imitando porque ela estava vendo aquilo. Ela como sobrinha, mas como filha, ela estava numa posição como filha, ela estava reproduzindo o que ela estava vendo. Então é nessa diligência, é nesse amor que nós devemos andar na presença do Senhor. É aquilo que Jesus fez por nós. É isso que nós temos que viver na presença de Deus. Aquilo que o Senhor fez pela igreja, aquilo que o Senhor fez pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos, é esse amor que nós vamos andar.
como igreja do Senhor. Glória a Deus. No versículo 3 ao versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz, olha, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos ou aos santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. O que é que ele está dizendo? Olha, a prostituição, a impureza, a cobiça, não são obras daqueles que servem ao Senhor. Não é esta forma que os santos, não convém aos santos viver dessa forma. E ele ainda frisa que nem ainda se nomeia entre vós. É como se a igreja, se como os que servem a Deus, não devem nem saber, nem mencionar, nem conhecer o que seja isso. Eu vejo nesse versículo, ele está simplificando a devassidão, a prostituição, que é a fornicação, qualquer prática de sexo fora do casamento. Isso não deve viver, não deve acontecer na vida do cristão. Tudo que é levado a essa questão do pecado sexual, daquilo que foge da vontade de Deus para dentro do casamento e principalmente a prostituição para fora do casamento, essa não é a vida de um cristão. Essa não é a vida daquele que está imitando a Deus. Essa não é a atitude daquele que serve a Deus, que imita ao Senhor como filhos amados. Aí no versículo 4 ele diz, nem torpeza, nem conversa tola, e nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. O Senhor não nos chamou para imundícia, mas antes para a santificação. Ele não nos chamou para viver uma vida impura. Ele não nos chamou para sermos cobiçosos, nem tampouco torpes. A torpeza, a vossa forma de falar, nossa forma de falar, o linguajar do cristão ele é diferente. Quando o Senhor diz que nos deu novas línguas, não apenas espirituais, mas um novo linguajar. Eu tenho que ter um linguajar diferente. Se eu lá fora falava de qualquer jeito, cheio de palavrões, lá fora é uma coisa. Na presença de Deus eu tenho um novo linguajar. Eu tenho um novo falar. Eu tenho um novo proceder. Eu tenho uma nova vida que Ele nos entregou. Aleluia. Mas, diferente disso, diferente de uma vida devassa, de uma vida impura, indiferente de nos ajuntarmos para falarmos chocarrices, torpeza, darmos palavrão, tem crente que no seu habitat ele se sente à vontade, quando está no meio da sua família, quando está no seu ambiente favorável, onde até mesmo no meio de amigos que não são cristãos, que ninguém vai lhe recriminar, porque às vezes está até como agente 007, que ninguém sabe que é crente. Ele fala das mesmas coisas, ele conversa como se não tivesse um relacionamento com Deus. Você vai conversar e fala das coisas desse mundo, e a crente que vai sentar para falar, rapaz, aquela mulher assim também, rapaz, aqui no trabalho essa mulher assim, se junta igual àqueles que andam nas trevas, como se fosse uma só pessoa, como se fosse da mesma, servindo ao mesmo Deus. Não foi para isso que Ele nos chamou. Não é essa a vida que convém aos santos. É diferente disso. Ou seja, o que pratica, se não convém aos santos, os que praticam tais coisas, eles não estão inclusos nesse rol dos santos. Se uma pessoa ela vive isso, se a sua vida é dessa forma, tem que ter muito cuidado, porque ela não faz parte, ou nunca conheceu, ou nunca fez parte dos santos, dos eleitos de Deus. Aleluia. Pois bem sabeis. Aí no versículo 5 ele faz um resumo do versículo 3 e do versículo 4. Não sabeis que nenhum devasso, ou seja, o que comete a prostituição, a impureza, a cobiça. E nenhum impuro, ou seja, aquele que usa de palavras torpes, de conversas tolas, de chocarrices. Ou avarento, ele já inclui mais um.
o qual é o idólatra. Ele traz essa comparação da avareza com a idolatria. Porque quando a pessoa é avarenta, o Deus dela passa a ser o que ela tem. O Deus dela passa a ser o seu dinheiro. O Deus dela passa a ser as suas posses. E tem pessoas que a confiança dela está inteiramente no que ela tem. Tem pessoas que acham que não precisam de Jesus porque vivem uma vida farta. Pasmem, mas é verdade. É porque de fato elas não conheceram o Evangelho. Porque o Evangelho não é para alcançar apenas aqueles que estão oprimidos, que estão passando por dificuldades, que estão passando por problemas. O Evangelho são para todos, porque todos pecaram. Todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, independente do que tem, independente de condição financeira, independente de onde mora, todos precisam de um Salvador. Todos precisam de Jesus. Mas eles se acham tão autossuficientes que eles não têm nenhuma motivação de buscar ao Senhor, porque o seu Senhor é o seu dinheiro. É esse que governa o seu coração. A ponto de, por causa do dinheiro, não haver consideração entre irmãos de sangue. Todo mundo sabe uma história aqui de uma empresa que era de irmão de sangue, quebrou porque um roubou o outro. A consideração já foi. Todos sabem de alguma história de uma empresa que era de marido e mulher, mas ali estava acontecendo coisas terríveis, e aí teve até morte. Por quê? Porque o que estava movendo ali era o dinheiro, era o amor ao dinheiro, ou seja, o ídolo deles era aquele ali. E nós temos que ter muito cuidado acerca disso. Porque todos que praticam isso, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Quando ele faz menção ao reino de Cristo e de Deus, ele não está falando de dois reinos diferentes. Está falando de um só reino. Porque o reino de Deus é o reino de Cristo. Porque Cristo é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros de Cristo. E se vivemos essa vida, nós não seremos co-herdeiros de Cristo. Nós não temos parte com a herança do Pai. Se vivermos tais coisas, não temos parte. Aí o que é que ele diz no versículo 6? Ninguém vos engane com palavras vãs, pois estas coisas, que coisas? As prostituições, a impureza, a cobiça, a torpeza, as conversas tolas, a socarrice. Resumindo, os devassos, os impuros e os idólatras, os avarentos, sobre estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no versículo 7 ele enfatiza muito para que a gente entenda. E portanto não sejais participantes com eles do quê? Da ira de Deus. Porque se eu participo dessa coisa, dessas obras eu me torno automaticamente participante da ira de Deus. Porque aonde habita o pecado, aonde está o pecado, a ira de Deus está sobre ele. Os filhos da desobediência, eles praticam deliberadamente o pecado, eles pecam voluntariamente, a sua vida é amontoando o pecado. E quando o cristão, quando aquele que professa uma fé em Cristo, ele participa das mesmas obras, não se engane, a ira de Deus está sobre ele. Mas por que ele usa esse termo não se engane? Porque estão querendo nos enganar por aí. Tem muita gente que está enganado. Alguém vai dizer para os jovens, não tem nada demais se você ama a sua noiva, a sua namorada, você ter uma prática de um relacionamento sexual com ela. Não há nada demais se existe o amor. Aí vai usar a escritura, o amor tudo suporta, o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera. E se jogue, jovem. Você não pode viver uma vida promíscua, estar com uma e com outra, mas se você está com a sua namorada, não tem nada demais você ter um relacionamento sexual com ela. Ele diz, não vos engane, quem pratica a prostituição, a ira de Deus está sobre ele. Aí vem alguém e vai dizer para você, não, é isso mesmo, Deus te chamou para comer o melhor dessa terra, você tem que enriquecer muito, você tem que... A gente quer isso mesmo. Mas você acha alguém que lhe incentive a ponto da riqueza se tornar o seu Deus. Aí você é verdade. Os filhos de Deus têm que ter muita riqueza. Os filhos de Deus têm que ter muito. Os filhos de Deus têm que ter o melhor. Aí você começa a se engoldar disso. E muitos filhos de Deus que entram por esse caminho não tem mais Cristo como Senhor.
Não, ele às vezes eles até frequentam regularmente um culto e principalmente um local que vai falar uma mensagem que lhe agrade o seu coração. Mas ele é participante da ira de Deus, porque ele já deixou a avareza, a idolatria entrar no seu coração. Ele diz, não vos engane. Outra coisa, não vos engane. Quando a gente fala algo entre nós mesmos, para a gente mesmo se alegrar, para a gente dar risada normal. Às vezes eu me pego até nisso aqui. Eu que às vezes eu sou meio tirado engraçadinho. Às vezes quero falar uma bobagem, quero falar uma brincadeira. E às vezes até me excedo na forma de brincar. Uso até palavras que não faz jus a uns cristãos usar. E às vezes eu acho até que justifique. Mas é só entre a gente está brincando, a gente está conversando. Mas eu não posso me enganar. Ainda que eu goste de falar uma besteira ou de falar alguma coisa que é engraçado, porque eu gosto de ver as pessoas dando risada, mas será que o que eu estou falando não está trazendo sobre mim a ira de Deus? Nas nossas redes sociais, será que aquilo que compartilhamos não está trazendo sobre nós a ira de Deus? Eu não estou falando de exemplo de outra pessoa, não estou falando de exemplo meu. Quando eu trago essa palavra para mim, a reflexão da minha vida. Será que eu mesmo, o que eu mais quero postar no meu WhatsApp, é palhaçada, é brincadeira. Mas eu acho que é necessário que eu, ou mais alguém que se enquadre nessa situação, venhamos rever aquilo que postamos, aquilo que compartilhamos, aquilo que falamos, aquilo que conversamos. Porque eu poderia muito bem passar por cima dessa parte aqui, porque me afeta, mas eu seria desonesto. Prefiro reconhecer que eu me enquadro nisso aí, e que a ira de Deus estava sobre mim, e me humilhar diante dele, dizer, Jesus, eu preciso mudar. Jesus, não dá para eu continuar assim não. Ainda que ainda pelo meu coração eu venho enganar. Eu falo assim, poxa, mas é tão engraçado, é tão bom, a pessoa está rindo, é uma coisa tão legal. Mas eu não vou me enganar para esse sentimento meu não. Eu preciso obedecer às Escrituras sagradas. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. E o versículo 8. Do versículo 8 ao 16. Olha a mensagem que ele vai nos trazer. Pois, outrora ereis trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos na luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Ele fala, olha, antes, vocês eram trevas. Vocês praticavam essas coisas porque vocês estavam nas trevas. Mas agora, vocês são luz, ou seja, não tem mais justificativa. Nunca houve, mas não tem justificativa de você dizer que é cego. Não tem justificativa de dizer que você não sabia. Nós somos indesculpáveis acerca disso. Porque agora você está na luz. Quando você era treva, você não enxergava. Porque quem está em treva, ele não consegue enxergar. Quem está em trevas, ele vai amontoando pecado por cima de pecado. E vai ficando tudo natural. Uma pessoa que está em trevas, ele, no seu relacionamento, ele vai ter mais 2, mais 3 extraconjugais. Vai se reunir com os amigos. E quem não tiver um relacionamento extra, é o caretão, Quem é jovem, não usa droga, está morto. Não bebe, o pessoal acha um absurdo. Esses dias no estágio, acho que teve o pessoal saiu, aí tinha uma das meninas, não bebiam. Aí eles chegaram lá no estágio, o dono do escritório, ele falando, mas como é que pode uma pessoa não beber? Eu não entendo isso não existe, como é que pode? Não é nem gente, é alguém que não bebe. Aí alguém gritou, mas Vitão também não bebe. Ele disse, mas ele tem pelo menos uma ideologia para não beber. Ou seja, se você não quer viver aquela vida, não estou falando nem de mim, estou falando da outra. Não é nem gente. Não beber, que coisa terrível. Mas todo mundo bebe, mas todo mundo faz, mas todo mundo se embriaga, mas todo mundo vive uma mistura que só, mas todo mundo vive numa prostituição, mas todo mundo vive no adultério, mas todo mundo vive na mentira, na impureza, mas todo mundo fala de muitas coisas, fazem muitas coisas. E por quê? Porque estão em trevas, mas vocês estão em luz. E quem está na luz, ele agora consegue enxergar tudo.
Nós não temos desculpa a dizer que não sabia, porque quem traz luz ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E ele traz à nossa consciência a verdade, porque o Espírito Santo é quem nos justifica. Aleluia, não. Ele que nos traz o juízo, a justiça e a verdade. Se não me engano é João 16 que está falando sobre isso. Que é o Espírito Santo que ele traz ao nosso coração. Ele nos traz, ele nos mostra. Ele traz ao nosso entendimento. Não vem alguém dizer, não sabia que isso era pecado. Quando você tem o Espírito Santo, ele fala ao seu coração, você entende. A gente que rejeita, mas ele nos direciona, olha, não vá por esse caminho, não faça tal coisa. A gente fica, será que sou eu mesmo? Mas ele fala conosco. Mas quando está em trevas, eles não ouvem. Então agora que você não é mais treva, você está na luz, você tem que andar na luz. Não adianta agora você dizer que seus olhos já viram que você já está nas trevas e ainda continua nas mesmas práticas de quando estava nas trevas. Não, ele diz, andai na luz. Porque quem anda na luz é diferente. No versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se você está na luz, esses frutos da luz vão se manifestar em você. Você não vai querer mais estar numa vida de mentira. Você não vai querer mais andar na injustiça. Você não vai querer andar no caminho da maldade. Você vai querer viver a bondade. Porque essa bondade é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai falar. E fruto já diz logo, fruto do Espírito, não fruto do homem, é um fruto do Espírito, porque nós somos maus, nós somos perversos, nós somos pecadores, mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo gera frutos, e um fruto desse é a bondade, é a justiça, é a verdade. Você não vai querer mais andar em mentira, você não vai querer mais andar enganado, nem se enganar, você vai querer que esses frutos sejam manifestos através da sua vida, descobrindo, ou seja, esse descobrindo está mais para entendendo qual é, o que é agradável ao Senhor. Quem está nas trevas vai entender o que agrada a Deus? Não. Porque Efésios 2 vai dizer o quê? Quem está nas trevas está morto. Vós estáis mortos em vossos pecados e ofensas, em vossos delitos e ofensas. Quem está morto não consegue entender a vontade de Deus. Quem está morto não sabe o que é que agrada a Deus. Quem está morto não nem louva a Deus. Acho que é o Salmo 18 que diz, os mortos não louvam ao Senhor, nem ao que desce o silêncio. Mas nós que agora estamos na luz, nós que agora estamos em Cristo, nós entendemos o que é que agrada a Deus. E nós sabemos que nós não o agradamos, porque nós fazemos, eu vou fazer para agradar, mas até o que nós fazemos é direcionado por Ele, é para a glória dEle, é para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que o nome dEle venha a ser adorado, e é uma manifestação dessa presença que habita em nós. Não é algo que eu mesmo faço, é algo que é manifestado em mim pela presença dEle. São os frutos de bondade, são os frutos de justiça, são frutos da verdade que começam a se manifestar em mim. Aleluia. Aí ele ainda diz, pois o que eles fazem oculto, até dizer é vergonhoso, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois a luz que tudo manifesta. Quando você estava nas trevas, lá que você não era luz, você praticava. Você até viu, você sabe até o que acontecia. Mas agora você é luz. Agora, os quais permanecem nas trevas, até o que eles fazem, não deve ser pronunciado entre nós. E nós sabemos que eles estão lá, porque eles não foram esclarecidos. Porque a gente também, não foi a gente que procurou um interruptor e acendeu a luz. Foi a luz que foi até nós e nos despertou. Quem disse que o morto vai ter como levantar e acender um interruptor para ele começar a enxergar alguma coisa na escuridão? Não. Foi alguém que já sabia onde você estava. Porque ele já sabia de tudo cerca da sua vida, desde lá da eternidade. E ele diz, agora, nesse exato momento, ele está aqui. E é nesse momento de vida dele, é nesse momento de vida dela que eu vou acender a luz para que ele possa enxergar a minha verdade. Para que ele possa enxergar o que me agrada. E aí ele nos despertou. E aí ele abriu os nossos olhos.
E aquilo que eles fazem lá não nos pertence mais, não é mais condizente com a vida que vivemos. Mas nós temos uma coisa, nós temos a luz. E essa luz agora está acesa na nossa vida. E tudo na nossa vida tem que ser levado à luz. Aí o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Ele já te deu a luz. Às vezes temos dúvidas acerca de algumas coisas na nossa vida. Você já experimentou trazer a luz? Eu tenho dúvida em algo que eu quero fazer. Você já experimentou em trazer a luz? Eu tenho dúvida acerca de um negócio que eu estou querendo fazer. Você já experimentou em trazer a luz? Eu tenho dúvida até de relação à amizade, se essa amizade é verdadeira. Você já tentou, experimentou em trazer a luz? Ou seja, você já trouxe a palavra? Não, meu relacionamento está dentro da palavra. Não, a minha amizade está dentro da palavra. Não, o que eu estou querendo fazer está dentro da palavra. Eu estou trazendo a luz das escrituras, mas não. Às vezes a gente não quer trazer a luz, porque a gente sabe que o que está errado vai ser anunciado. E às vezes a gente já sabe que está errado, mas quer passar por cima. Nós queremos nos enganar, como ele falou ali, mas ninguém vos engane. Porque algumas coisas aí que já foram citadas, a ira de Deus está sobre ele. E se eu não trouxer muitas coisas na minha vida, a luz da palavra de Deus, a luz das escrituras, eu vou me enganar porque eu quero. Aqui eu entendo até como um conselho. Qualquer coisa na sua vida, qualquer atitude que você precisar tomar, qualquer passo que você tem que dar que é mais firme, traga a luz das escrituras, porque aí você não se enganará. Mas eu quebrei a cara, mas lembre aí se você trouxe a luz das escrituras. Tem coisas que nós queremos fazer que nós nem trazemos a luz das escrituras. Tem sociedade que nós queremos participar que nós não trazemos a luz das escrituras. É necessário trazermos a luz porque a verdade será revelada. Quem está nas trevas não enxerga. Quem está nas trevas, quem está no escuro, ele quebra a cara. Mas quem está na luz, ele só tropeça mesmo se ele quiser. Outra coisa que eu lembrei foi uma vez que faltou luz lá em casa. E eu tinha 2 cachorrinhas filhotes. Era um filhote de poodle e um filhote de rottweiler. Cachorro pequeno faz uma sujeira. Faz a necessidade dele em qualquer local. E acharam por bem fazer no meu quarto. Enfim, eu tinha que procurar uma roupa para eu sair. Estava tudo escuro, eu fui no tato. Guarda-roupa, só botar o braço assim que eu acho que eu quiser. Já puxo, já conheço pelo tecido. Mas no meio daquele quarto eu pisei. Por quê? Porque estava sem luz. Fiquei com aquele pé podre, fui lavar, né? Mas se a luz estivesse acesa, eu não tinha pisado na... Está entendendo? Às vezes a gente pisa em umas... Que a gente está deixando a luz apagada. Que a gente não quer abrir os olhos, a gente não quer trazer a luz das escrituras. A gente verdadeiramente não quer viver o que está aqui mostrando. A gente quer no escuro mesmo fazer as coisas. A gente quer nos desculpar porque estava escuro, mas... Não. Você agora está na luz, não deve mais andar nas trevas. Na luz você não vai estar pisando na luz é diferente. E é isso que ele diz. O que eles fazem na luz, você tem que, além de não viver, você tem que reprová-las. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o 14, Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. No 11, que eu não falei, no 11 ele diz que nós temos que condenar tais obras. E hoje o que tem de crente apoiando o pecado, apoiando as obras pecaminosas, apoiando coisas que são diferentes do reino de Deus. E às vezes ele apoia, ele justifica porque às vezes acontece dentro da sua casa. Mas o que é que tem? A pessoa está ali, né? Está fumando, mas não mexe com ninguém. Pode deixar fumando, não tem nada demais não. Está usando só um negocinho dele ali, mas não mexe com ninguém, está ótimo. A gente te apoia. Porque às vezes o filho está naquela situação, desesperar também não vai. Então vai querer tipo apoiar. Se só faz dentro de casa, não tem problema.
Ou então, eu vou botar para fora de casa. Não, eu vou deixar aqui, aí minha filha pode vir aqui em casa, com o namorado dela, pode fazer o que quer aqui dentro de casa, porque é a casa dele também, né? Então eu vou deixar. Crentes que apoiam casamento entre homens, entre mulheres. Crentes que apoiam coisas absurdas e ainda se levantam a sua voz em discursos totalmente desconexos com a palavra de Deus. Eu digo, esse daí não está na luz. Ele só acha que está na luz, mas ele ainda está na escuridão. Porque o que estava nas trevas, hoje na luz, eu não participo, mas também não apenas participo como condeno. Eu não vou estar procurando guerra, não vou estar procurando dizer assim, sai procurando confusão. Mas eu não posso apoiar aquilo que Deus já rejeitou. Eu não posso aplaudir e concordar com aquilo que eu sei que gera morte. Com aquilo que eu sei que a ira de Deus está sobre isso. Aleluia. E é por isso que ele está dizendo que por esta palavra que nos despertou, nós também temos a boca para dizer, desperta tu que dormes. E Cristo, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas isso aqui não altera a ordem. Não está dizendo que ele vai se levantar e Cristo vai te iluminar, porque sabe que morto não consegue levantar sozinho. Isso tudo é um trabalhar de Deus. Olha, Deus vai te despertar, você vai se levantar e você vai ser iluminado por Ele, você vai ser direcionado por Ele. Porque depois que Cristo te desperta, que você levanta dentre os mortos, não tem que ficar perdido não. Eu sei que a luz ofusca, quando a gente sai do escuro e vai para a luz, a gente fica assim meio ofuscado, mas além de sairmos das trevas para a luz, nós não vamos ficar perdidos na luz não, sabe por quê? Porque Cristo me iluminará, me esclarecerá, o caminho é esse. Ele vai nos direcionando. Você não vai ficar ofuscado não, vai ter alguém que te direcione quando você sai dessas trevas. Aleluia. Aí no versículo 17, ele diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vou ler o 19 e o 20 também, e o 21. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí eu passei estava na casa de Danilo antes de vir para cá, e eu disse assim, olha Danilo, o versículo 18, eu entendi como o versículo chave dessa palavra. Desse capítulo 5, que é, e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Você viu as obras que nós falamos anteriormente no início do capítulo? A prostituição, a impureza. Qual foi mais? Me lembre aí. A cobiça, mais o quê? A idolatria, mais o quê? A avareza, a torpeza, conversa tola, a chocarrice. Onde é que você encontra esse tipo de coisa? Principalmente naqueles que estão tomados pelo vinho. Uma mesa onde tem bebedeira tem tudo isso. Tem ou não tem falatórios obscenos? Tem ou não tem conversações terríveis? Tem ou não tem prostituições, traições? Tem ou não tem impureza? Tem tudo isso. E quando a pessoa se enche deste vinho, quando a pessoa se enche no vinho que é avassalador, onde há devassidão, ele vai estar em todas essas obras. Quem se enche, quem bebe da fonte deste mundo, quem bebe da fonte do pecado, quem bebe do cálice dessas coisas, ele vai estar envolvido nisso, porque a consequência do vinho é essa, é perder o sentido, é ficar sem se mover, move de uma forma diferente, e vai praticar essas coisas. Mas quem
se enche do Espírito é diferente. Quem bebe da fonte do Espírito é diferente. Por isso que ele diz, olha, está vendo tais essas coisas? Está vendo tudo isso aqui? Isso aqui se aplica para quem bebe dessa fonte. Para quem se enche do vinho. Para quem, perdão, não é nem cheio o termo que ele usa. Para quem se embriaga. Quem está participando dessas obras é porque estão embriagados por este vinho. Aqui também nós podemos ver em um contexto histórico. Na época, na igreja de Éfeso, talvez alguns estavam se embriagando e por isso ele trouxe esta palavra para que eles não se embriaguem. Mas aqui, trazendo também nesse sentido literal, nós vamos entender acerca disso, das fontes que se bebem. E a fonte que nós temos que beber é da fonte do Espírito. O que nós temos que nos enchermos é do Espírito Santo. Nós não precisamos nos encher desse mundo. Nós não precisamos beber das fontes que esse mundo bebe. Porque nós temos uma fonte inesgotável. Nós temos o Espírito Santo para nos encher, para nos preencher. E Ele ainda habita dentro de nós. E por que temos que nos encher do Espírito? Porque quando você é cheio do Espírito, você não vai estar na impureza. Quando você é cheio do Espírito, você não vai estar na idolatria. Quando você é cheio do Espírito, você não vai estar na mentira nem na devassidão. Quando você é cheio do Espírito, onde você vai querer estar? Olha o que você vai estar fazendo. Olha a consequência de quem vive no Espírito. Você vai estar falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Você vai estar cantando e salmodiando ao Senhor em seu coração. Você vai estar dando sempre ações de graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai estar se sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Quando você está cheio do Espírito, você não vai perder o controle. Embriagado perde o controle, mas quem está cheio do Espírito, ele não perde o controle. Mas ele tem uma vida diferente. Ele tem uma vida santa. O prazer dele está em louvar a Deus. O prazer dele está em glorificar ao Senhor. A alegria dele está em salmodiar, em cantar hinos a Deus, em dar ações de graças ao Senhor. Aquele que está cheio do Espírito não vive murmurando, não vive reclamando. Ele dá graças a Deus por tudo. Como é tudo? Tudo está incluindo o quê? Pelas dificuldades está inclusa. Pela diversidade está inclusa. Pelas bênçãos alcançadas também estão inclusas. É por tudo ele dá graças a Deus. Mas só consegue dar graças a Deus na luta quem está cheio do Espírito Santo. Só consegue dar graças a Deus na adversidade quem está cheio do Espírito Santo. Só consegue adorar a Deus quando alguém está morrendo na sua família. Quem está cheio do Espírito Santo só consegue dar graças a Deus mesmo enfermo, doente. Quem é cheio do Espírito Santo? Porque quando o homem não está cheio do Espírito Santo, ele só murmura, ele blasfema, ele perde o controle, ele desfaz com a família, ele acaba tudo. Por quê? Porque ele está bebendo da fonte que lhe embriaga. Ele está bebendo da fonte que lhe distancia. Mas nós temos outra fonte, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! E principalmente o sujeitar-se. Você só vai conseguir sujeitar uns aos outros se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque o meu caráter, o seu caráter não é de estar sujeito a ninguém, irmão. Quem é que quer você já grande, já velho, com barba na cara? Você vai querer alguém mandando em você? Tem gente que só estava esperando mesmo chegar uma idade para sair de casa para mandar na sua vida. Vai querer alguém mandando em você? Não vai. Não vai não. Ninguém quer estar submisso a outro de forma alguma. A gente quer ser dono de si, a gente quer fazer a nossa vontade. Mas quando estamos cheios do Espírito, nós conseguimos estar sujeitos uns aos outros. É difícil essa sujeição através de uma vida carnal, mas através do Espírito nós somos sujeitos uns aos outros. Essa palavra às vezes é difícil, os versículos abaixo, que vai dizer, olha, vós mulheres, o 22, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Vai abrir a tua boca e vai dizer isso? Vai ter a gente até na minha igreja, aqui na igreja está esperando. Quero ver o que ele vai falar agora. Esse negócio de mulher, de homem está mandando de mulher. Como é esse negócio aí que mulher tem que estar submissa?
Já está logo, já está se armando. Por quê? Porque sem o Espírito, estou dizendo que você não tem o Espírito não, parece que você entenda. É só através do Espírito que nós vamos entender isso aqui. Porque as coisas carnais, elas se discernem carnalmente. Jesus disse para seus discípulos, vocês, a gente está lendo aí a leitura bíblica, ele está falando para os fariseus, para os saduceus, para os hipócritas, ele diz, olha, se você olha para o céu e consegue enxergar, consegue entender quando é que vai chover e quando é que não vai, mas não consegue entender que a vinda do homem já está próxima, que a volta dele, que a vinda do homem já está próxima, ou seja, o que é carnal vocês conseguem ver tudo, mas o coração é duro, não consegue entender aquilo que é espiritual, acerca da volta de Cristo. Acerca das coisas espirituais, só aqueles espirituais vão entender. O carnal está endurecido, o carnal nem acha que Jesus vai voltar. E eu lhe digo, até dentro da igreja tem crente que já... Que volta de Jesus? Ele está na igreja por conveniência, mas nem crer mais. Enquanto nós falamos aqui esses dias que saber que Jesus está voltando é uma palavra que anima um ao outro. É uma palavra que restaura a fé um dos outros. É uma palavra que nos levanta, Jesus está voltando. Ou seja, esse sofrimento aqui é passageiro. Essas lutas aqui é passageiro. Nem se compara o que eu vou viver lá. Isso te renova, isso te alegra. Mas tem gente que vive uma vida natural, porque ele não está guardando a vida de Cristo. Ele está passando os seus dias na igreja. E é perigoso. Muito perigoso, mas eu creio que se tiver alguém aqui, Cristo vai te despertar dentre os mortos, vai te esclarecer e você vai aguardar a vinda de Jesus juntamente com todos os santos, aleluia, com toda a igreja, também em nome de Jesus. Aí ele diz assim, olha, vós mulheres submetei aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos. Mas no 21 ele diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. O que vai fazer uma mulher estar sujeita ao seu marido não é o marido, mas é o temor do Senhor. Eu sei que no seu entendimento você vai dizer assim, mas nós estamos vivendo uma sociedade igualitária, são direitos iguais, todos participam, todos mandam, todos falam, todos constroem. Mas a mulher que tem um temor do Senhor, ela vai meditar na palavra e a mulher ela vai entender que isso não é indigno para ela, estar submissa ao seu esposo no temor do Senhor. Quando ela não quer entender isso, quando ela quer olhar pelo olho da carne, mas não. Eu aqui, se tiver alguma feminista, eu dizer assim, esse homem é machista demais, ele é muito arcaico. Mas não é a palavra que Deus está dizendo. Eu posso pregar diferente? Ah, você está falando isso porque você é homem. É por isso. Não, eu estou falando porque a palavra de Deus está dizendo. Porque se eu fosse olhar para a minha condição, nem casado eu vou falar de casamento. Mas por que eu vou falar? Porque a palavra não é minha, eu não estou falando algo que é meu, eu estou falando da palavra do Senhor. E se a palavra dele, eu só estou transmitindo o que está aqui. Então não me sinto nem um pouco inapto de falar sobre isso, porque eu não estou falando nada meu, não estou falando de experiência pessoal, não estou falando da minha vida. Porque para isso mesmo, nós temos um pastor aí que é um homem casado, ele vai falar muito melhor. Mas o que está escrito aqui eu posso falar com propriedade. Porque está escrito, e é isso que Cristo traz para a igreja. É a palavra dele. E é nessa submissão. E quando se fala em submissão, não é de estar o marido pisando. Não é de estar por cima como se tivesse aquele jugo pesado. Não é isso que está falando. Mas é na posição que Deus estabeleceu. Primeiro Deus criou Adão. E de Adão, Deus criou Eva da sua costela. Eu vejo algumas pessoas até falar isso. Essa submissão não é uma submissão de estar no pé, porque não foi do osso do pé que Deus tirou de Adão para fazer a mulher, né? Foi da costela, para estar no lado. Não é submeter para estar pisando. É para estar do lado, é para estar cuidando, é para estar guardando, né? E para isso, ela tem que estar sujeita. Mas no temor do Senhor. Da mesma forma, Cristo, a igreja está sujeita a Cristo. E é assim que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido, porque a mulher ela não pode dizer que ela diz assim, eu sou uma serva de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, eu amo Jesus, eu sou apaixonada por Jesus, eu estou sujeita à vontade de Deus, mas se ela não está sujeita ao seu marido, se a comparação que ele traz é como
ao seu marido você está, como ao Senhor. Se você não está sujeito ao seu marido que está vendo, como é que você está sujeito ao Senhor que você não está vendo? É isso aqui que está no texto. Se ele diz que você tem que estar sujeita como ao Senhor, se você diz que você obedece à palavra de Deus, que você está sujeita a Deus em tudo que Ele fala, se tem que ser da mesma forma como o Senhor, seu marido, se não for no mínimo igual, está errado. É o que está dizendo aqui. Porque é assim que a igreja tem que estar, sujeita ao Senhor. A igreja ela não manda em si. A igreja ela não se governa. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o principal da igreja. Cristo que traz as ordenanças. Cristo que supre a igreja. Cristo que nutre, que alimenta a igreja. Não é a igreja que faz sua comida. Não é a igreja que se alimenta sozinha. Nem força para isso ela tem. Mas é o Senhor da igreja que faz tudo isso pela igreja. E é dessa forma que as esposas devem ser sujeitas ao marido. Porque ela está sujeita, porque ela depende. E essa dependência aqui é uma dependência, eu sei que agora na nossa sociedade é mais difícil de entender. Mas o marido sempre foi na história o provedor do lar. Toda a história. Hoje nós vivemos uma mutação social, não sei qual é um termo, me ajude, um termo mais apropriado para isso. É uma mutação na sociedade, mas não seria nem uma mutação, mas uma transformação, onde estão mudando de posições, onde está tudo diferente, não apenas porque vai surgir novas modalidades aí, eu sei, mas aqui nós vamos entender ela pelo Espírito. Quando estão entendendo aqui, diga glória a Deus. Estou sendo macista, irmãs. Você? Então tu tem que reclamar com quem escreveu, com quem iluminou para escrever. Não é comigo não, viu? Mas também para os maridos tem uma coisa. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Assim um varão também não pode dizer assim, mas eu amo a Deus, eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai, se ele maltrata a sua esposa. Ele não está amando a Deus. Assim como ele ama a Deus, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se dando por ela, se entregando por ela, morrendo por ela, derramando todo o seu sangue por ela. Não é assim? Ou seja, viveu para ela. Enquanto estava aqui na terra, toda a sua caminhada, todo o seu ministério cumprido foi para edificar a igreja, foi para ensinar a igreja, foi para direcionar a igreja, a sua morte foi pela igreja, tudo foi pela igreja, porque ele amou a igreja. E é assim que os maridos devem tratar as esposas, é com esse amor. Porque ninguém odeia a sua própria carne, é isso que a Bíblia diz. Como é que você pode amar a Deus e odiar a sua esposa, a sua própria carne? Problemas conjugais, todos os casais vão passar. Dificuldades no casamento, todos vão passar. Mas isso aí não vai mudar o amor. Porque se Cristo amou a igreja, se Cristo nos amou, vem cá, a igreja é perfeita? É perfeita a igreja? Mas Cristo amou a igreja. A igreja, de tudo você encontra na igreja. De tudo. Seja bom, seja ruim, você vai encontrar de tudo. Mas mesmo assim, ele amou a igreja e ele vai aperfeiçoá-la.
Não é assim? Então, da mesma forma, o marido deve amar sua esposa e aperfeiçoá-la na santificação. Ele não pode dizer, a salvação é individual, quem quiser que busque, quem quiser que não busque. Então, ele pode estar, não, minha vida está santa, mas minha esposa pode ser fofoqueira, não está me dizendo nada. Eu que tenho que ser santo. A minha esposa pode ser contendeira, pode ser o que for, e eu é que tenho que ser santo. Não. Se é como Cristo amou a igreja e a santifica e a lava com água, ele tem a responsabilidade de ensinar a sua esposa o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Ele não pode ficar satisfeito se a esposa dele, se ele quer congregar, se ele quer servir a Deus e a esposa dele não quer. Ah, não, hoje eu vou assistir a novela, vou assistir Netflix, eu vou fazer o que for. Ou seja, coisas banais, estou falando de coisas banais. E ele achar como se fosse uma coisa natural. Não. Cristo que ama a igreja, quando vê a igreja saindo da palavra de Deus, ele chama e repreende, exorta em amor. Então é isso. O marido, ele que ama, ele vai ensinar a palavra de Deus. Se ele está vendo a sua esposa errada, eu não vou falar para não desapontar meu bem, não. Pelo contrário, porque eu quero ver meu bem na glória, porque eu quero que ela suba. Aí eu falo uma linguagem mais pessoal mesmo. Eu também vou ensinar ela que o caminho é esse. Eu tenho a responsabilidade de alertar ela, de ensinar a ela o caminho do Senhor. E você vê que muitos maridos já perderam essa responsabilidade. A esposa anda do jeito que quer, faz o que quer, vive da maneira que quiser, e ele nem alerta. Vocês estão entendendo essa palavra? Vocês estão entendendo? Aí o apóstolo Paulo diz assim, mas eu estou falando mesmo, sabe de quê? De Cristo e da igreja. Eu estou falando mesmo, é do relacionamento do Senhor com a sua igreja. É isso que Ele faz com cada um de nós. Ele cuida, Ele nos alimenta, Ele nos ensina, Ele nos santifica, Ele nos lava com as águas, aleluia. Ele nos ensina os seus estatutos, Ele nos adverte porque Ele nos ama, porque Ele se deu por nós, porque Ele se entregou por nós. Esse é o amor sacrificial de Cristo pela igreja, é o amor que devemos andar, aleluia, na presença de Deus, como o apóstolo Paulo disse no versículo 1, é o amor sacrificial para servirmos a Deus, e é desse amor que Ele está nos falando, que a igreja tem que ter também para com seu Senhor. Você é a igreja de Deus? Tem que servir em amor. Você é a igreja de Deus? Tem que estar sujeito a Ele. Não dá para servir a Deus do seu jeito. Passei do tempo. Não dá para servir a Deus do seu modo. Hoje o que tem cada um fazendo a sua própria modelagem de igreja. Porque igreja somos nós também. Igreja é corpo. E igreja é você que é templo do Espírito. Aquele se refere mais como corpo mesmo. Que ele ainda fala no versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Então está se falando da igreja como corpo. Então essa igreja tem que amar o Senhor. E se eu me vejo como essa igreja que faz parte do corpo, eu também não posso me acomodar apenas com a minha vida santa, com a minha vida piedosa. Se tem pessoas na igreja que eu vejo que não está vivendo uma vida santa, não está vivendo uma vida piedosa, não está querendo viver a santidade, eu tenho que me preocupar, eu tenho que alertar, eu tenho que orar, eu tenho que chamar e falar, olha, essa vida que você está vivendo é vida de quem vive nas trevas. Se você anda na luz, não viva essa palavra, porque como Cristo amou a igreja, eu também te amo. E você é a igreja dele, e eu preciso dizer para você, saia dessa vida de pecado, saia da prostituição, saia da devassidão, saia da mentira, saia destas obras, porque quem anda nessas obras é quem está em trevas, mas você que está na luz, ande na luz. Aleluia. E ele diz mais, olha, é por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, serão dois, carne de uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, como já falei. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Assim como é forte, quando o filho nasce, ele está no seio familiar. O amor dele é de seus pais. Ele está ali, ele é apaixonado pela sua mãe, ele é apaixonado pelo seu pai, ou pelo menos deveria ser assim. Mas esse amor que é tão forte que o filho mata e morre para o seu pai e para sua mãe.
Eu lembro que na escola você podia falar coisa de mim. E gordão, e mussum, e não sei o que, eu não estava nem aí. Aí balofo, e não sei o que, era tanto apelido. Eu ria também junto. Não estava me dizendo nada, mas falou que minha mãe era feia. O negócio era difícil, rapaz. Aí tu via o balofo virar, o negócio ficava feio. Era falar de minha mãe, o negócio ficava ruim. Porque o amor é muito grande, mas o que é que ele diz? Olha, deixará o filho seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e será carne de uma só carne. O amor de um filho para com o pai, aqui ainda tem que ser mais forte de um homem com a sua esposa. Porque você não vai ser apenas um filho e um pai, você vai ser uma só carne, você vai ser um. E você não vai se maltratar, você não vai se beliscar, você não vai se agredir, você não vai se denegrir. Diferente disso, você vai se nutrir, você vai se fortalecer, você vai... Você está entendendo? Então é essa a nossa vida que tem que ser na presença de Deus. Por fim ele diz, olha marido, ame sua esposa. Esposa, respeite seu marido. E viva a vontade de Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Glória a Jesus. E vamos pedir isso ao Senhor. Para que nós venhamos estar cheio desse Espírito. Para que a gente não venha andar segundo as obras das trevas. Mas que a gente venha andar na luz. Como filhos da luz. Peça a Deus, porque sozinho nós não conseguimos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para o nosso irmão Danilo fazer essa oração. Em nome de Jesus.